Mas nós temos coisas a falar daquela gente, das catacumbas, da moralidade, da ética, da decência, da vergonha na cara. O coronel Jean Lawande Júnior é aquele que foi flagrado, vocês se lembram, conversando com Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e dizendo, ó, o presidente tem que fazer já, tem que intervir já. Ó, lembra aquela coisa? Ele vai para Papuda, vai. Isso ele acertou. Ainda vai para Papuda. Mas ele queria golpe. Não há a menor dúvida de que era golpe o que ele queria. Mas, para usar a expressão, Vólio Bene, que eu adaptei de Oli Salomão, ele posou hoje de soninha toda pura. Uhum. E dou parabéns ao Exército, num particular, porque tenho certeza, sem nem saber, eu não tenho informação, mas me parece óbvio que o Exército falou, não vai depor de farda, porque ele é militar da ativa. E nós vimos um coronel da PM do Distrito Federal preso que foi lá depor de farda, manchando a honra da instituição, da corporação. Eu acho que o Exército tomou a decisão e disse, de farda não vai. E ele estava de terno. Alguns números maior, vê-se que faltou ali o Menezes, meu alfaiate. Nossa, vai ter umas peças lindas que eu mandei fazer, vocês vão adorar. Hoje até fiz o teste. Tá um pouco grande, né? A hora de sentar, sempre precisa tomar cuidado para não fazer a cangoteira no paletó, aquelas coisas, né? Uma dica é, passa a mão por baixo do traseiro, assim, segura o paletó com bumbum que não faz aquela ombreira, aquela pescoceira. Mas, enfim, chega de dicas de elegância, Vólio Bene, né? Agora nós... Vólio Bene, que aliás... Você viu? Mudou o guarda-roupa, tá espetacular. Tá gostando, Larissa, né? Então nem se fala. Tudo para vocês, queridos telespectadores, ouvintes, etc. Muito bem, vamos falar da soninha toda pura. Vamos lá, vai. O coronel do Exército Jean Lawande Júnior afirmou hoje em depoimento à CPI dos atos golpistas que só esperava uma mensagem apaziguadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar da ativa diz que não defendeu o golpe de Estado no país. Mensagens reveladas pela Polícia Federal, que Lawande Júnior trocou com o ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, Mauro Cid, entre o fim do ano passado e o início de 2023, mostra Lawande Júnior pedindo a Mauro Cid que convença o então presidente a dar uma ordem ao Exército para uma intervenção militar. Questionado pela relatora da CPMI sobre esse assunto, a senadora Elisiane Gama, sobre o que seria essa ordem, Lawande afirmou o seguinte, vamos acompanhar. O senhor diz o seguinte, preciso falar contigo para confortar a revolta que está em todos nós. Quem mais? Quais outros colegas, por exemplo, do Exército, que compartilhavam juntamente com o senhor desse sentimento de revolta? O país, após o pleito eleitoral, com a vitória do presidente Lula, gostemos ou não, o país passou a ter ideias antagônicas. Havia dois grupos disputando, uns acreditando que a eleição foi legítima, outros não, mas as pessoas foram às ruas, foram à frente dos quartéis para pedir intervenção militar, as pessoas estavam insatisfeitas, e aquela comoção do país todo dividido, e aí não eram só as pessoas que estavam nos quartéis em todo o Brasil. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o Tenente Coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados.
E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi trocada dia 30 de novembro, Isso. voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir. O senhor está mentindo. Não é? As conversas que vieram ao público, o senhor queria golpe. O senhor queria intervenção militar. O senhor deixou claro que bastava uma ordem e que não havia como não cumpri-la. Depois disso, o senhor expressa decepção por não ter havido a intervenção militar. É uma fala mentirosa e covarde, porque não assume, não admite aquilo que disse e que é de uma clareza solar. Então vamos seguir com ele, Larissa, vai. O Laonde Júnior também negou que a frase "ferrou vai ter que ser pelo povo mesmo" se referia à defesa de uma insurreição contra o governo eleito e empossado. Vamos acompanhar o que ele respondeu a Elisiane. No dia 1º de janeiro, coronel, o senhor diz ao Mauro Cid, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. O que seria isso, vai ter que ser pelo povo mesmo? Então, vir pelo povo é o povo que vai ter que se conscientizar de que não virá nenhuma ordem presidencial, de que não será atendido naquilo que pleiteia e que terá que retornar para suas casas e fazer o Brasil continuar. Essa foi a minha intenção nessa frase. Me desculpa, coronel, mas não tem sentido, considerando o conteúdo das suas mensagens. Mais uma vez, eu quero colocar aqui o que o senhor digita do seu telefone. Então, ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. O senhor fala isso no dia 1º. Na sequência disso, 12 dias depois, nós temos aqui em Brasília uma manifestação destruidora. Foi coincidência isso? Eu acho que foi coincidência, senadora. Pelo seguinte, a minha opinião era o Jean Lawande conversando com o Cid. Eu expressei minha opinião, agora o povo é que vai ter que retornar. Eu não tinha como influenciar o povo. Que cara de pau, né, coronel? O senhor tem de ser expulso do Exército. E com uma vantagem que nenhum outro servidor tem, né? Que sendo expulso, sua mulher vai receber salário, porque ela passa a ser considerada uma viúva. Né? Viúva ficta, o senhor deve conhecer a expressão. O Exército não pode abrigá-lo pelas coisas que o senhor escreveu, golpistas, e por esse papelão na CPI de hoje. Em que, diante das evidências, tentou transformar o conteúdo claro do que está ali no contrário daquilo que as suas palavras dizem. Mas aí, Vólio Bente, é a hora que mexe com a instituição. Do que é que eu estou falando? Ele disse ter sido infeliz quando afirmou que as divisões abaixo do alto comando estavam com Bolsonaro e só aguardavam uma ordem do presidente. O senhor fala com o Mauro Cid para o ex-presidente da República comandar. E aí então o senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. E aí então o Mauro Cid responde para o senhor, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? Quando eu disse que o Exército Brasileiro, essa fala foi muito infeliz minha, quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado, é uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem
Para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não, não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro, porque o Exército Brasileiro, desde que eu entrei, eu sei que ele é disciplinado, ele é legalista, ele cumpre a hierarquia e a disciplina, isso eu fui muito infeliz. Vocês notaram que se ele foi infeliz, ele admite, porque ele está tentando limpar, tanto quanto possível, a barra dele com o Exército. Ora, Vólio Bene, ora, Larissa, se ele diz que foi infeliz nessa frase quando ele sugere um exército golpista, então tudo que ele acabara de dizer na CPI até ali era realmente mentira. Por quê? Eu fui infeliz quando sugeri o exército golpista. Ah, mas todo o tempo eu não queria ser golpista. Isso não faz sentido em si. Então ele admite, até agora eu menti para vocês. Ali, de cara lavada. É muito impressionante isso. Um oficial de alta patente, consta com boa formação intelectual, o primeiro colocado da sua turma, na AMAN, uma pessoa com voz de comando no Exército, que comandou tropa importante, que trabalhava no alto comando, ali numa secretaria do alto comando, falando essas barbaridades. E aí, diante da evidência, esse cara tem que passar a ser investigado imediatamente. Ele não é mais testemunha. E como testemunha, mentiu. E podia ter reivindicado o direito de ficar calado. Porque mentiu. O que ele está dizendo ali não bate com as coisas que ele escreveu, de sentido claríssimo. E aí eu acho engraçado que a extrema-direita começou no Twitter. Tá vendo? Ele negou que houvesse golpe. Queria que ele falasse o quê? Que ia ter golpe. Ele negou que Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver. Imagina se ele chegar lá e falar, não, Bolsonaro mandou. Não ia dizer, né? E essa gente, depois a gente vai para 4, vamos para 5. Mais uma vez, jornalistas fotográficos, repórteres fotográficos, fazendo trabalho importante, porque, Vólio Bene, é a velha história, né? O tio aqui fala olhando para a câmera, eu não tenho teleprompter. Sim. Nós temos o roteiro aqui, vocês leem o roteiro aí, que a gente combina. Sim. Mas os comentários que eu faço não tem teleprompter, é só uma câmera aqui. Não tem mais nada. Né? Eu aqui. Eu e Vólio Bene, Larissa e o mundo. Agora ele resolveu levar algumas anotações. Parecia o Bolsonaro que ia fazer debate e escrevia 3 coisas na mão, assim. Né? Ele resolveu fazer anotações. Quem é que fala das anotações aí? E eu também fiquei com a mesma dúvida do Randolfo Rodrigues. Vai. Durante o depoimento à CPMI, a fotojornalista da Folha, Gabriela Biloff, flagrou algumas frases presentes na pasta de orientações utilizada pelo coronel Jean Lawande Júnior, que mostravam alguns passos a serem seguidos por ele durante o depoimento. São eles: se alimentar, não aloprar,
não gesticular, sem caguete, não perca o emocional, mãos sem juntas... cagoete, que é aí que tá, eu também fiquei com a dúvida. Vai, continue. Sem cagoete, então, não perca o emocional, mãos juntas, oração e cara serena. Ao fim do... Para um pouco, Larissa. Eu vou começar agora. Isso aqui, ó, dicas para fazer um programa de rádio, TV, sai na internet, se alimentar. Já faz algum tempo, mas ok. Não aloprar. Eu não posso garantir nada, Valimene. Difícil. Depende muito. Depende do dia, do noticiário. Nunca sei. Nunca sei. Depende. Não gesticular. Impossível. Impossível. Eu faço meu podcast, os meninos falam, você gesticula? Eu gesticulo. Eu sou uma pessoa que gesticula. Eu não faço... Não, até porque agora com a nossa transmissão no Band News TV, né? Alguém me disse, porque TV não gesticula tanto. Eu não sou boneco de Olinda. Porque tem gente que faz televisão parece boneco de Olinda. Assim, eu não sou, eu gesticulo. Eu sou uma pessoa cheia de manemolência, com N mesmo. Vocês não me viram sambando depois do terceiro single malt. Bom, caguete, aí depende do que ele está falando. É cacuete ou é ser alcagueta? Que também, atenção, o dicionário registra, saiba, esse é um momento cultural. Esse é um momento cultural. Momento cultural. Tem o alcaguete, né? Que é uma palavra de origem mais culta, mas o dicionário já registra cagueta. Moleque cagueta. Colega cagueta em escola. Dedo duro. Que é a pior espécie que tem. Tem pior espécie que dedo duro. É a última, na minha escala moral, é o último. Você faz junto, você aguenta junto. Não perca o emocional. Bom, eu procuro manter. Mãos juntas, impossível. Só na hora de rezar. Oração. Não durante o programa. Cara serena. Larissa, farei uma cara serena. É assim mesmo. Parece sereno? Parece. Pleno, sereno e pleno. Sereno, pleno. Olhando para a linha do horizonte. Vendo os amanhãs sorridentes. O que aconteceu? Aí, ao fim do depoimento, o senador e líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, falou sobre a cola usada pelo militar. A gente tem um trechinho. Coronel Lawande, na pasta que utilizou no início do vosso depoimento, estavam algumas observações do tipo, senador Elisiane: se alimentar, não aloprar, não gesticular, sem caguete, não perca emocional, mãos juntas, oração, cara serena. Eu fiquei na dúvida, não vou perguntar, se era sem caguete ou não caguetar. Essa é uma dúvida que também, mesmo no momento de inquirição, não caberia lhe perguntar e não estarei lhe perguntando nesse momento. Porque eu acho que o que o senhor falou aqui lhe colocou em uma situação difícil, não é com a relatora, não é com conjuntos parlamentares. A própria base vinculada aos ideais seus aqui lhe colocou em uma situação difícil. Isso, me permita dizer, enxovalhe a sua farda como coronel do Exército. Enxovalhe a honra do Exército Brasileiro. Eu quero lhe dizer aqui, do fundo do coração, para o senhor e para os seus advogados. Seus advogados deveriam lhe orientar. A parte não caguetar, desconsidere. A vossa situação no Exército Brasileiro hoje é difícil, porque você indignou. A vossa situação, do ponto de vista penal, é difícil. Plenamente de acordo. Primeiro tem que ser expulso do Exército. Primeiro, ao mesmo tempo, né? O comando diz que vai esperar para ver o que vai acontecer. Bom, depois desse espetáculo grotesco de hoje, ele disse que era sem cacuete. Sim, eu às vezes aqui, eu me pego, já falei, né, Valeu Bem, eu vou ler uma coisa, eu sou míope, eu tenho mania de fazer assim com o olho, embora não precise. Que esses óculos são multifocais, ou então pego, leio por aqui, enfim. Mas sobra a dúvida,